Boa tarde, senhora Fernanda. Boa tarde, doutor Werley. Eu sou o vereador Ricardo Negrão, sou presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, onde a senhora está sendo ouvida na condição de testemunha, na comissão parlamentar de inquérito, com a finalidade de levantamento de dados e apuração de responsabilidade de membros do Poder Executivo local, no procedimento de transferência de valores de contas vinculadas para contas de titularidade e movimento da Prefeitura Municipal de Itápolis. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária número 1192, realizada em 19 de novembro de 2019, resolução 10/2019. A senhora está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder a processo. A senhora tem ciência disso? Sim. Senhora Fernanda, qual o cargo da senhora na Prefeitura? Secretaria da Saúde. A senhora também tem a incumbência de gerir o Fundo Municipal de Saúde? O Fundo Municipal de Saúde e as contas no banco está no meu nome e no nome do Marçal. Na data de 5/9/2019, houve uma transferência desse fundo para a Santa Casa de Itápolis. Eu gostaria de saber quem que pediu para a senhora que fizesse essa transferência. Esta transferência eu fiquei sabendo no momento que foi exposto aqui na Câmara Municipal. A senhora não autorizou ninguém a fazer essa transferência? Não. Quem tem a senha da senhora? O setor de financeiro. O setor financeiro quem? Da Prefeitura. Mas qual pessoa? A pessoa do senhor secretário. Ele tem a senha da senhora? Sim. Quem foi da Santa Casa que pediu o dinheiro para a senhora? Não teve o pedido nesse valor. Esse dinheiro, esses 910, está referente à subvenção. A subvenção, né, como todos sabemos, é de recurso próprio, porque tem um plano de trabalho, onde foi aprovado pela Câmara Municipal, e este valor é destinado para a Santa Casa através de tesouro, do tesouro próprio, e não de recursos oriundos aí da conta do Fundo Municipal de Saúde. Porque a senhora tem ciência que esse dinheiro não poderia ser revertido para a Santa Casa? Sim. Eu posso esclarecer algumas coisas? Eu geralmente estava dando oportunidade para esclarecer no final, mas a senhora fica à vontade. Vai esclarecer no final. Só para entender a rotina, todos os pagamentos que são oriundos, que precisam utilizar o dinheiro desse fundo, como eles são feitos? Era isso que eu ia até explicar. A Secretaria da Saúde, né, no qual estou sendo representada ela, os meus funcionários, né, os funcionários de lá, de cada setor, realizam as requisições de acordo com a necessidade, né, de cada setor, farmácia, manutenção, vem até a mim, onde eu realizo a assinatura e sempre tenho uma conversa com eles me respondem, me explicam o que está acontecendo. É feito toda essa parte de assinatura, eu encaminho para o setor de finanças, onde ele faz a primeira assinatura e depois é encaminhada para os setores correspondentes, ou para o setor de compras, ou para o setor de contabilidade, quando é a parte de pregão. Depois disso,
o pagamento é feito diretamente no setor de finanças. A Secretaria de Saúde em si, ela não tem uma Secretaria de Finanças próprias. Então, todo esse tipo de pagamento é feito neste local, no setor de finanças, onde fica no próprio bloco da prefeitura. A senhora não comparece lá pessoalmente e vai autorizando pagamento por pagamento? Não, senhor. A senhora deu essa senha para o Tiquinho e ele direcionou quem ele achava que devia fazer essa... Quando eu assumi esta pasta, fomos até o banco, onde é feito toda a alteração de conta, com os nomes do secretário de uma outra pessoa, e esta senha foi entregue no setor de finanças. A senhora nunca mexeu nessa senha? Não. E nenhum... o prefeito sabe disso também? Não. O prefeito não sabe dessa situação? Que eu tenha conhecimento, não. Dessa questão de senhas, ele não foi junto lá no dia no banco? Não, nada. não, senhor. Foi a senhora e o secretário de Finanças? Não, esta senha do Fundo Municipal, ela está no meu nome e no nome do Marçal. Nós dois que fomos para a abertura, transferência da antiga secretária para nós, e essa senha foi entregue na Secretaria de Finanças. Mas quem orientou vocês a fazer isso? Em relação à mudança de conta? Não, por exemplo, quando a Juliana saiu, a senhora assumiu. Sim. Aí fala, passa no banco, vai lá, tira a senha do Fundo Municipal de Saúde, vai ter uma para a senhora e uma para o Marçal. Exatamente. Aí a senhora pega essa senha e traz aqui e na Secretaria de Finanças, que nós que vamos manejar isso. Quem foi que deu essa diretriz? O secretário de Finanças. O secretário de Finanças. E a senhora em nenhum momento relutou em fazer isso? Em passar essa senha? Falou, não, a senha é um negócio pessoal, o próprio gerente do banco não recomendou nada? Não. Na verdade, o próprio gerente, acho que ele nem tem conhecimento que a gente repassa essa senha para o setor de finanças. Depois que a senhora ficou sabendo disso via CPI, a senhora deu, vamos chamar assim, fez uma conferência, ou um linguajar mais direto, um pente fino nessa conta, para ver se houve outros saques que não foi autorizado pela senhora, que não foram autorizados pela senhora? Ontem eu estive com as pessoas que trabalham na tesouraria e ambas falaram que não teve mais nenhuma alteração, nenhuma mudança. A senhora sabe se devolveram esse dinheiro ou não? O que foi me passado é que sim, que após, não me passaram um período, mas que foi feito toda a devolução de acordo com as correções necessárias. E não passaram datas para a senhora? Não. E a senhora não conferiu, a senhora não revogou essa senha para ninguém até agora? Está do jeito que estava? Como que está a situação? Até o presente momento está do jeito que está, mas eu já estou tomando providências em relação a isso. Essa situação que ocorreu com a senhora ou com o Marçal foi uma condicionante para a senhora assumir o cargo de secretária, ou foi a senhora levou isso como uma situação natural? Isso aqui você não se preocupa com isso, que esse fundo de saúde eu mexo para você? Ou foi assim, se você não passar a senha, você não assume a secretaria? Não teve esse tipo de conversa. O que eu acredito que, na verdade, é uma pessoa de confiança que poderia estar realizando todo esse trabalho, já que a Secretaria de Saúde ela não tem uma finanças única. E como na Prefeitura, no Paço, tem o secretário de Finanças para fazer todos os movimentos de toda a Prefeitura, eu acreditei que não teria nenhum tipo de problema
nesse tipo de ação. Guilherme. Márcio. Fernanda, boa tarde, bem. Você tem conhecimento se já houve essas transferências algumas outras vezes e depois reposto o dinheiro? O que foi me informado ontem é que não ocorreu. Que essa foi a primeira vez. Exatamente. E qual foi o motivo deles terem... Eu vou falar só da verba da sua pasta, tá? E qual foi o motivo que eles fizeram essa transferência para a Santa Casa? No caso, eu estou falando eles porque você disse que você não realizou, que passa tudo para eles. Qual foi o motivo que eles alegaram para você para ser feita essa transferência? Nada, não falou que não sabe de nada, né? Você nem sabia? Não, fiquei sabendo. Eles não te avisam assim, olha, nós vamos precisar de um dinheiro, nós vamos tirar da tua pasta, passar para outro, do fundo municipal, passar para outro, depois a gente devolve? Não. Com as meninas da tesouraria, você tem acesso, assim, você avisa elas, olha, pode fazer, não pode fazer? É que, na verdade, em relação às contas do Fundo Municipal de Saúde, elas, que antigamente eram contas separadas, aí depois houve uma conta única, então, onde cai todos esses tipos de recursos. Então, para cada recurso que cai, ela tem uma especificação aonde pode ser utilizado. Quando a secretaria faz a requisição, nessa requisição eu já coloco o tipo de recurso, que nem assistência farmacêutica, ela é para compra de alguns tipos de medicamento. Então a gente já define qual é o recurso específico desta conta. Que no caso é esse recurso que foi mexido. Exatamente. Ô, Fernanda, assim, em nenhum momento, eu sei que o secretariado, de uma certa forma, é cargo de confiança, tem que ter essa confiança prefeito, secretário, mas em nenhum momento assim passou pela sua cabeça em dar uma senha bancária para uma outra pessoa mexer sem, pelo menos, passar por você? Ainda mais hoje que é tudo digital. Na verdade, foi na minha confiança, que eu acho que assim, hoje, como existe todo tipo de informação, fiscalização diária, que jamais ocorreria esse tipo de problema. Senhora Fernanda, no decorrer do ano, a gente aqui no começo do ano, pelo plano orçamentário que veio da Santa Casa, a gente já sabia que ia 8,5 milhões para a Santa Casa. A minha posição era de ter passado isso tudo de uma vez, mas eu fui voto vencido, ficou tendo que vir votar isso semestralmente ou em cada 2 meses, não me recordo. Então, a senhora acredita que houve uma má gestão do dinheiro que entra da forma correta na prefeitura via arrecadação de impostos, por isso ele precisou pegar esse dinheiro do fundo que não é utilizado para isso, ou o que a senhora atribui que houve esse remanejamento de verba tido por irregular pela lei? A senhora não tinha dotação orçamentária para aquilo? Quando a Santa precisava passar esse dinheiro para cá, a senhora não falou assim, no nosso orçamento tem, o dinheiro está aqui. Aí ele, a revelia do nada, ele foi e tirou do fundo. Em relação à subvenção, como é tesouro próprio, isso até não... Eu não tenho esses conhecimentos em relação se tinha valor orçamentário ou não, porque isso é direto no setor de finanças. Quando tem essas interligações da Santa Casa, que precisa do dinheiro da prefeitura, dessa vez não foi passado para a senhora. Então, Fernanda, eu tô vendo aqui, está mal de dinheiro da Secretaria da Saúde, na conta movimento da Secretaria de Saúde, eu vou ter que pegar o dinheiro do fundo para passar para a Santa Casa. Na verdade, o único recurso que está no Fundo Municipal da Saúde que pode ir para a Santa Casa é o dinheiro do MAC, que é média e alta complexidade, que entra nesta conta e é repassado para a Santa Casa por ser a única instituição que presta esse serviço.
Os outros recursos, eles são destinados ao uso da saúde pública. Desses 910 mil, tinha algum valor que era MAC? Não, senhor. Edmércio? Não, só para esclarecer, assim, esse dinheiro não é subvenção. Subvenção é outra coisa. Esse dinheiro é do fundo mesmo. E que, assim, você não sabe se no momento que foi transferido para a Santa Casa, por mais que eles não tenham perguntado para você se precisaria ou não, mas se a Santa Casa, para que foi usado esse dinheiro na Santa Casa, o porquê que eles fizeram essa transferência do fundo para a Santa Casa? Como ele foi título de subvenção, automaticamente seria pelo plano de trabalho que tem e foi apresentado, onde a comissão do terceiro setor faz a avaliação, né, que é pagamento de funcionários, pagamento de médicos e insumos para materiais e medicamentos. Então seria assim, como a prefeitura não tinha esse dinheiro para fazer o repasse, ela usou do seu fundo. Do seu fundo, assim, do fundo municipal. O que foi demonstrado, né, foi isso daí. Pela Câmara. E em nenhum momento foi telefonado, foi falado com você, Fernanda, está acontecendo assim, 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 nós podemos fazer isso ou nós vamos fazer isso? No momento, não. Até o que eu posso dar de exemplo para vocês, quando nós tivemos aqueles casos de dengue, onde, né, teve um surto, foi decretado, foi feito toda uma lei, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Santa Casa, houve uma conversa se eles teriam toda uma parte estrutural para esse atendimento. Então, foi feita uma lei, um decreto, onde nós estávamos em surto, né? Um decreto de calamidade. Então, para esse tipo de recurso, mas tem que fazer todo esse trabalho como nós, Secretaria e Santa Casa, fizemos, no qual vocês aprovaram, através do plano de saúde. Então, sim, poderia ter sido retirado o recurso de vigilância e pago, como foi feito e foi aprovado. Senhora Fernanda, o Marçal, ele tem... Qual a função do Marçal? Ele é enfermeiro e é errado para fazer o quê? Para ser coordenador? Ele é enfermeiro, né? É concursado como enfermeiro e, no momento, ele atua como coordenador de unidades de saúde. E ele é do fundo porque há aquela lei que existe para a criação do fundo, ele foi eleito para esse cargo. Na verdade, ele faz parte do Conselho Municipal, né? Então, é o Conselho Municipal que é estabelecido por uma lei, isso. E esses membros são escolhidos aleatoriamente, ou pelo prefeito? Na verdade, ele faz parte da gestão, né? Então, eu sou a presidente e ele é o vice. Fernando, quem escolheu ele, a senhora, para esse cargo? Ou... Sim, porque seria uma pessoa que estaria trabalhando, né, diretamente comigo, onde eu tenho uma fácil comunicação com ele. Até então, porque quando eu assumi, eu não tinha adjunto. Aquele cara que deu aquela vez com o Devanir Vigilato, com o Chupeta, da eleição, do conselho, é diferente disso. Porque, por exemplo, a Maurita que tinha essa senha. A dela é do outro conselho. A dela é do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. A Romanini, que é do Conselho Municipal de Saúde, não tem senha nenhuma. Romanini? Como que ela chama? A Maurita? Não é a Maurita. Que entrou no lugar do Chupeta, deu aquele problema, ele falou que tinha ganho a eleição. Só paralisar a sessão por alguns segundos. Eu confundi fundo com conselho. Perdão, Fernando, vamos seguir aqui. O do que ele estava falando era do conselho. Conselho. Não é o fundo municipal. Tá. Falando nisso, o Conselho Municipal de Saúde, ele não está sendo instado para tomar pé dessas contas, a senhora não manda para ela? É sempre feito toda a reunião, tudo que tem aprovação,
Toda vez que a gente vem até a Câmara, né, para fazer a apresentação a cada final dos trimestres, é passado pelo Conselho, é mostrado para eles. Então, nessa parte, eles têm atuação, sim. Quando a senhora ficou sabendo, via aqui a CPI, que estava ocorrendo esse uso do dinheiro de forma não vinculada, que era vinculado por uma função, estava sendo usado de outra, a senhora adotou qual providência? Eu tive uma conversa com o interventor, perguntando para ele se ele estava ciente do que tinha acontecido, e juntamente com o secretário de Finanças, que falou que ele ia esclarecer para a gente tomar providências em relação ao ocorrido. A senhora sabe por que o interventor pediu para sair da intervenção? Se tem algum fato relacionado a isso? Eu acredito que não, mas eu desconheço em relação a isso. E ele era gerente também da Santa Casa. Ele é gerente da Santa Casa? Eu desconheço em relação a isso. Para mim, ele estava ainda como interventor. Não, eu sei, mas a senhora tem ciência que ele é gerente da Santa Casa? Quando eu fui nomeada, que depois, né, por eu ser secretária, ter uma conta no Fundo Municipal, no qual eu não posso exercer essa função, foi que me passaram que ele estava no cargo de gerente administrativo. A senhora ficou 2 meses como secretária e ele como gerente, e não tinha essa comunicação, que ele é também gerente da Santa Casa? Não, senhor. Na qualidade de secretária da Saúde, quem tinha o poder de nomeá-lo gerente? Ele, como interventor, nomeia ele mesmo gerente? Eu desconheço isso. A senhora desconhece esse procedimento ou desconhece o... Eu desconheço o que estava acontecendo, que ele estava como gerente e como interventor. Na época do Paulo Sena, ele era só interventor ou era gerente também? O seu Paulo Sena, ele era interventor e meu adjunto. É verdade, né? Ele recebia só como adjunto, né? Exatamente. O seu Pedro, a senhora lembra? Se eu não estiver errado, ele era como coordenador lá da Santa Casa, alguma coisa nesse sentido. E depois desses fatos, a senhora já falou que não fez não pegou os extratos dessa conta e conferiu. Não houve isso até agora, não sei se não houve tempo hábil. Qual foi a orientação que o prefeito deu para a senhora com relação a isso? O que ele virou e falou para a senhora? Ó, Fernanda, aconteceu isso, na minha visão isso é certo ou é errado, a senhora, na condição de secretária de saúde, eu peço que a senhora instaure uma sindicância, peço que a senhora... O prefeito, ele não estava sabendo do ocorrido também, ele veio a saber no dia da apresentação, mas como eu disse para o senhor, já está sendo tomado providências. Eu tenho uma pessoa de minha confiança, que tem muita sabedoria em relação a toda essa parte, que já me solicitou algumas documentações para que nós possamos sentar e analisar tudo isso, o que ocorreu, essas transações dessas contas. Fernanda, você já retirou essa senha deles ou ainda não? Neste momento, continua lá. Você não retirou ainda, continua com eles? Continua com eles, mas já estamos tomando a providência em relação a isso. Tá, outra coisa, nesse período que foi feito essa retirada do fundo e enviado para a Santa Casa, você percebeu se faltou dinheiro para a secretaria, para o abastecimento do que normalmente é ações de vigilância em saúde, vigilância sanitária, as atividades que seria realmente para esse dinheiro, o objetivo desse dinheiro. Faltou, você sentiu falta? Porque a gente escuta assim, muitas reclamações da população. Então eu falo, numa dessa foi retirado um dinheiro que serviria para uma coisa e foi usado em outra. Na verdade, assim, qual é a minha função mesmo? Essa parte administrativa, entendeu? Onde eu faço a requisição
E essa parte burocrática de Financeira. pagamento ou não financeiro, é tudo feito mesmo pela parte de finanças, entendeu? Então, a gente sempre tem um contato, como que está essa entrega deste medicamento ou de alimentação. A gente sempre está na cobrança das pessoas que são responsáveis a isso. Senhora Fernanda, porque nesse período o próprio prefeito falou na rádio, falou em diversos veículos de comunicação que estava faltando até leite para as crianças porque o vereador não votou a determinada matéria. E sendo que o dinheiro estava em outro lugar. É que assim, ó, vereador, tem alguns... exemplo, tá? O PAB. Eu posso pagar o que com ele? É algumas coisas específicas. Outras coisas, como medicamentos de ordem judicial, eu só posso pagar com recurso próprio. Eu não posso utilizar deste recurso. O recurso de assistência farmacêutica, não são todos os medicamentos que eu posso comprar. Tem uma listagem do Ministério onde tem essa aprovação. Então, mesmo com estes recursos, muitas das necessidades da secretaria são utilizadas, né, com recursos próprios para a compra destes materiais. O exemplo é a emenda impositiva de vocês. Então, e nisso daí, Fernanda, no caso, eles sabem disso também? Que esse dinheiro é só para determinados objetos? Sim, quando eu entrei... Quando você faz a requisição, você já fala de que dinheiro que pode ser retirado? Sim, eu coloco a especificação do recurso. Exemplo, recurso PAB. Se não tiver recurso PAB, eu coloco o recurso municipal. Então, eu sempre coloco ambos recursos, porque se não tiver de um... Para eles procurarem de onde pode ser retirado. Exatamente. E você lembra se veio alguma requisição negada nesse meio? Não, não veio. Desses 3 anos, praticamente, que a senhora gere esse fundo, eles mandam extrato para a senhora, alguma coisa? Não, senhor. Esses 910 mil era todo o dinheiro que tinha lá ou ficou mais alguma coisa? Não, tem um valor lá. A senhora sabe o valor? De cabeça não, senhor. Boa tarde, senhora Fernanda, vereador Guilherme. No primeiro depoimento aqui, do senhor secretário de Finanças, o senhor Adroaldo Curioni, ele alegou que a senhora foi quem autorizou essa transferência dos 910 mil. No caso, ele está faltando com a verdade, então? Eu estou falando que eu, Fernanda, atual secretária da Saúde, não autorizei. Tá. Ô, senhor presidente, então, no caso, como há uma contradição aqui, eu gostaria que fosse... Vou fazer o pedido de uma cariação entre as partes. Eu dou a palavra para o senhor advogado, se ele é um... Pode pedir para chamar o Tiquinho aqui. Eu defiro aí, Edmers. Perfeito. Não, momento qual é o procedimento? Telefona então, para ele. Qual que seria? E vem para cá, né? Outra sessão. É? Não tem como otimizar isso aí. Eu tô a até tô acredito, o advogado até acompanhou, né? Sim, eu vi. Então, acho que... ele disse que a Fernanda autorizou desde que fosse devolvido. Aqui, então. Palavras dele. Então, eu até indico, Fernanda, que você pegue essa senha o mais rápido possível. A questão vou suspender a sessão por 2, 3 minutos para a gente discutir algumas deliberações, até para pôr o pessoal da Câmara no circuito. Se ligar para o Tiquinho para ele vir aqui, se ligar, ele está tendo o poder de intimar. Só vai intimar uma outra sessão. Legalmente não pode. Mas se ele descer por desconto, não pode levantar. Não custa nada tentar, né? Não custa nada tentar. Então, vou fazer o seguinte, vou telefonar para ele, o presidente, os senhores então vão ouvir o que eu vou falar, e eu narro o que ele falou. Ok? Bom? Se não puder, vamos já deixar então uma data agendada. Bom, aí ele vai receber o ofício, né?
Tá, né? Tudo bem? Isso. O secretário deve sair com ele, secretário. Eu imagino que você entrou como secretário, vai sair como ele. Mas eu saí de poder servir. Sabe, Edmércia? Sem, acho que sem... Quer que pare? Não, pode pedir. Não, pode. Aqui não está interrompida a sessão. Não. Então, mas você não está ligando para ele? Não, mas é na hora que ligar, aí Ah, tá. eu Então jogo qualquer câmera nele. vamos aguardar. Alô? Tá bom, Tiquinho? É o seguinte, eu estou aqui no meio da CPI com todo o pessoal da CPI, os depoentes, e surgiu uma divergência entre o seu depoimento e o da secretária Fernanda. Aí o questionamento do presidente da CPI, aliás, um pedido, foi o seguinte: se você puder vir aqui neste momento para fazer uma acariação ou se prefere ser intimado posteriormente para uma acariação com a Fernanda em face do seu depoimento. Vocês têm divergência no depoimento. Tá. Noutra data, então. Senhor servidor, peço que o senhor pondere para ele que o advogado da Fernanda, de longe, se ele teria como vir hoje mesmo. Tiquinho, o Ricardo está pedindo para te dizer o seguinte: o advogado da Fernanda é de longe e ele gostaria de estar presente, ele precisa estar presente, representar ela, se não pode ser hoje essa acariação. Não. Tem problema. Exato. Tá bom. Sem possibilidades, então. Tá bom. Sem problema. Não, beleza. Joia. Doutor, vem Feito. tomar sorvete. Mais algum questionamento? Não? Tá bom. Obrigado, Tipinho. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Oi. Tá bom. Joia. Obrigado. Tchau, tchau. Ele está com outros afazeres no momento e quer ser intimado para uma outra data. Se possível, então, na semana que vem, ali na quinta, sexta-feira, por favor, aí vocês me ajudam, porque se eu volto para São Paulo amanhã, e aí na segunda, terça-feira eu tenho que retornar. Não, deixa eu pensar, amanhã não dá. Uma agenda cheia no começo da semana. E amanhã não dá? Porque Amanhã você não. já está indo embora. Eu vou embora amanhã bem cedo, mas... Amanhã tem sessão, tudo. Você sabe, Edmércia, ele mesmo falou, fui eu que falhei, era para pagar no dia 27, eu usei porque eu tinha que pagar até o dia 5º, então fui eu que falhei. A questão é a seguinte, a questão é saber se a Fernanda tinha ou não ciência. Ela teve ciência pela CPI. Podemos retomar? Não? Então, continuamos, então. Senhora Fernanda, senhores vereadores, tem mais algum questionamento, senhor Guilherme? Gostaria de abrir o microfone para a senhora. Se a senhora gostaria de falar algum fato que venha contribuir com a CPI, de uma maneira geral, da saúde como um todo, e até o advogado da senhora tem toda a liberdade de falar o que quiser. Eu agradeço pela atenção e estou à disposição, né, para uma próxima, se assim for necessário. O senhor vai falar? Edmércia, os vereadores, né? Eu creio que a questão aqui não é expor as pessoas, né?
buscar um conhecimento para saber qual que é a melhoria nesse setor. Se não houve prejuízo ao erário, que vai ficar provado na certidão que ele vai apresentar para vocês, então eu creio que é aprimorar o serviço, né? Buscar uma solução para que esse tipo de problema não venha acontecer novamente, porque as cifras aí são expressivas, né? Obrigado, viu? Senhor Marcelo, pode finalizar.